5 curiosidades sobre o Vasco que você não sabia. Número 1. Caminho das Índias. A faixa na camisa vascaína significa o caminho para as Índias, descoberto pelo navegador Vasco da Gama. Número 2. Inclusão social. O Vasco aceitava em seu quadro esportivo negros, mulatos e até comerciantes, gente que não era admitida em outros clubes. Quando o time começou a vencer os grandes, os outros clubes se juntaram e tentaram aplicar um golpe, proibindo que analfabetos participassem dos jogos. O Vasco teve que contratar professores para ensinar a maioria de seus jogadores para que não ficassem de fora. Número 3. Primeiro clube a pagar salário. O Vasco foi um dos primeiros times brasileiros a pagar salários aos seus jogadores, podendo então contar com pessoas de baixa renda na equipe. Isso só era possível na década de 1920, porque os jogadores eram registrados como funcionários de armazéns de portugueses instalados no Rio de Janeiro. Número 4. Centenária dos sonhos. Se existe a maldição do centenário, ela não passou nem perto do Vasco, que em 1998, quando completou 100 anos, o clube foi campeão carioca, campeão da Libertadores e de quebra viu o rival Fluminense ser rebaixado à Série C. Número 5. Pelé no Vasco. Em agosto de 1957, o presidente do Vasco, Arthur Pires, tentou realizar uma contratação que certamente teria mudado a história do futebol. O presidente comunicou ao Santos o interesse do Vasco em adquirir os passes de Pelé. Pelé estava na época com 16 anos e havia despertado o interesse do Vasco desde que havia mostrado seu talento promissor jogando pelo combinado Vasco-Santos, montado para a disputa do Torneio Internacional do Morumbi, em junho do mesmo ano. A notícia sobre o interesse do Vasco na contratação do jogador santista foi manchete no Jornal dos Esportes de 28 de agosto de 1957 e não deve ter agradado ao Santos, que imediatamente contra-atacou, fazendo uma proposta para a contratação do ídolo vascaíno Bellini. Segundo a manchete do Jornal dos Esportes do dia seguinte, o Vasco retrucou que Bellini não tinha preço e as negociações se encerraram por ali. Já pensou se o Pelé tivesse jogado no Vascão, hein?